médica psiquiatra, psicoterapeuta e professora universitária. A nossa convidada de hoje é pós-graduada em terapia sistêmica de casal e família e em terapias quânticas vibracionais. Atualmente, ela é também professora da Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco e colaboradora do Encontro de Facilitadores de Psyche, um método que a gente vai conhecer aí ao longo do programa. O Sou Sertão de hoje recebe Cristiane Tenório. Seja bem-vinda à TV Caatinga. Olá, obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês e vamos ver o que é que vai ser possível a gente construir de conhecimento hoje. Vamos lá. A senhora sempre teve esse interesse de trabalhar com as questões da mente, como que começou isso? Sim, isso começou na minha infância, né? Quando eu começava a ficar curiosa de entender o que acontecia na mente de algumas pessoas, no comportamento de algumas pessoas que era diferente de outros. E então eu depois resolvi fazer medicina e eu ainda lembro, por exemplo, na minha adolescência, alguns encontros significativos com pessoas que funcionavam de um jeito diferente de ser. Pessoas que eram ditas naquela época como loucas ou qualquer outra coisa e eu era curiosa por elas, porque eu achava elas simpáticas, sabe? E aí, quando eu resolvi fazer medicina, eu passei por muitas buscas de qual especialidade. E no final do curso médico, eu resolvi que o que eu queria era psiquiatria. Mas eu queria fazer uma psiquiatria que libertasse. Eu queria fazer uma psiquiatria que tirasse as pessoas dos hospitais, que tirasse as pessoas das prisões que as próprias abordagens medicamentosas levavam as pessoas. Eu queria ajudar que a inteligência e a mente das pessoas diferentes pudesse também brilhar, né? Como de todo ser vivo, que eu acredito que a gente está aqui para ser luz, então que eu pudesse ser um facilitador, um instrumento disso. Fala um pouquinho das terapias, tem a sistêmica, né, de casal e família, e as terapias quânticas vibracionais. O que elas são e como que funcionam? Então, na verdade, são duas formas de pensar, né, a saúde. O pensamento sistêmico, quando aplicado à medicina, à biologia, né, às ciências da saúde, ele nos leva a quebrar aquele paradigma tradicional de ver tudo como gavetinhas separadas, né, ou pastinhas, onde cérebro é uma coisa, fígado é outra coisa, tireoide é outra coisa, e esquece de ver o ser humano de maneira integral. O cérebro nada mais é do que redes neurais que permite a comunicação entre as células. Então, por exemplo, o humano, nós somos mais de 50 trilhões de seres vivos que se interconectam no sistema paralelo de informação para harmonizar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas sensações, as nossas frequências cardíacas cerebrais. Então, começar a entender isso como um sistema. E entender que dentro desse sistema biológico existe toda essa multiplicidade, essa comunidade de seres vivos que são as células, mas que o que nos caracteriza como humano é a relação social que a gente estabelece na placenta social, na família, né, desde o intraútero, quando chega na relação com os pais. O que a gente vai adquirindo do comportamento é através de imitação. E a gente vai, então, nessa família, constituindo as nossas percepções do que é o comportamento humano, o que é ser humano. Então, as doenças psiquiátricas clássicas, elas são muito complexas, as pessoas são muito afetadas no processo de desenvolvimento do seu cérebro. O cérebro se desenvolve nas relações interpessoais até o 3º ano de vida. Então, na estrutura anatômica do cérebro, você tem a presença do outro, a presença da interação social, a presença do que você aprendeu com o outro. E isso está muito relacionado a pai e mãe, né? Obviamente, que é quem cuida, os cuidadores no primeiro ciclo de vida. Então, a terapia sistêmica de casal e família é entender as relações interpessoais como um caminho de constituição do ser. E a terapia sistêmica no biológico já me ajudou a entender o sistema humano na sua complexidade e interrelação. Então entra a terapia vibracional, né, que é um outro salto. A paradigma quântico na saúde nos ajuda a ir além da matéria, nos leva a um entendimento do que é onda. A gente é energia antes de ser matéria. Se a gente ampliar a nossa capacidade perceptual, como um computador, um microscópio eletrônico, você vai ver que são partículas, são átomos vibrando. Então, nós não temos essa separação aparente que os nossos olhos parecem ver, né? Nós somos interconectados entre si e com os outros. E a gente tem uma frequência própria que identifica cada um. E essa frequência a gente tende a perdê-la com o desgaste do cotidiano, do estresse,
dos conflitos que a gente vai passando. E as células também vão se descaracterizando, perdendo a identidade original dela. E dessa maneira a gente adoece. Então, o adoecimento e o envelhecimento nada mais é do que a perda da identidade eletromagnética original das células, dos órgãos do humano. Então, a abordagem quântica vibracional, ela traz a possibilidade da gente resgatar essa identidade. A senhora trabalha também com terapias com equipes de trabalho, né? Por que isso é importante? Quais os principais benefícios disso? Então, a primeira abordagem terapêutica que eu me dediquei foi o psicodrama, que é uma abordagem de Jacob Lévy-Moreno, que vem desse entendimento de que nós nos constituímos nas relações sociais, nas interações sociais. Então, dentro da reforma psiquiátrica, para que a gente pudesse mudar a realidade do tipo de cuidado que é dado às pessoas que têm sofrimento mental, a gente precisava ajudar os profissionais de saúde a também fazerem as mudanças neles, né? Então eu comecei a me dedicar ao desenvolvimento de equipe, a trabalhar as pessoas no seu papel profissional. Hoje eu faço uma pesquisa na UPE com o estresse do trabalhador de saúde, porque o índice de adoecimento da saúde é muito grande, né? Hoje em dia é uma das maiores preocupações, por exemplo, do Conselho de Medicina é o suicídio derivado da síndrome de burnout, que é uma síndrome do estresse ocupacional. Porque você cuidar do outro, lidar com o sofrimento, sem saber cuidar das suas emoções, sem saber cuidar de si mesmo, é adoecedor. Então, a pesquisa hoje na UPE foca o cuidar do cuidador, ensinando a ele a gerenciar o estresse no cotidiano da vida dele, e aí as abordagens integrativas, como o Psyche, como o IFT, como o Ho'oponopono, e as abordagens vibracionais, como os moduladores quânticos, são os florais quânticos, têm sido ferramentas de ajudar as pessoas a se liberarem, por exemplo, do afastamento do trabalho, do uso de benzodiazepínico, do uso de antidepressivo, os profissionais de saúde. Então veja como está grave essa situação. Como é que você pode pensar em saúde se até os profissionais de saúde não conseguem tê-lo? Então trabalhar as relações interpessoais nas equipes de trabalho é trabalhar um ambiente relacional promovendo saúde. Então veja que eu estou falando de um conceito ampliado de saúde, que é uma saúde biológica, uma saúde emocional, mental, uma saúde social e uma saúde ecológica, não é? Que as interações em todos esses níveis sejam interações saudáveis, produtoras de prazer e bem-estar. Porque nós estamos vindo a construir um novo modelo de fazer medicina, uma medicina centrada na saúde. A senhora também é facilitadora do Psyche, né? Explica um pouquinho o que é esse método e para quem que ele é indicado, né? Quem pode fazer esse tratamento? O Psyche é uma abordagem focal, uma terapia breve, de mudança de crenças autolimitantes e de programações mentais. Trabalha também traumas emocionais. Traumas emocionais é uma outra condição muito limitante para pensar-se em saúde, porque o que é um trauma emocional? É quando você tem uma tensão do ambiente maior do que seus recursos. Então é como se fosse um impacto, né, no seu sistema, que ele fica em estado de choque. Então congela, cristaliza uma memória ruim e aquilo fica como um input, produzindo o tempo todo emoções negativas, cargas negativas e alterando a estabilidade da membrana celular e das células. Então você precisa identificar a presença de traumas emocionais e precisa libertar esse sistema mente e corpo dessas informações traumáticas. E o Psyche faz isso de maneira muito breve. Ele é um protocolo, ele tem 15 protocolos, ele foi criado por Robert Williams e Bruce Lipton, os parceiros nessa. Bruce Lipton é uma pessoa importante que traz a questão da epigenética, mostrando como o ambiente interfere na genética, como a gente não é escravo da genética, como a gente, mudando os pensamentos, os sentimentos, os alimentos, as trocas que a gente faz entre as pessoas, a gente pode mudar a nossa expressão gênica. Então você não é mais condenado a ser portador, por exemplo, de um transtorno mental crônico ou um transtorno degenerativo. A coisa mais pesada na psiquiatria clássica são os rótulos, né? Então você é esquizofrênico, você é deprimido, você tem transtorno bipolar, e aquilo passa a ser a identidade da pessoa. Não, você não é. Você tem um estado alterado de saúde por conta daquilo. E você tem a capacidade de mudar isso. Então isso empoderar as pessoas do poder que elas têm de autocurar-se, a partir do momento que elas podem identificar esses automatismos mentais, né, que foram adquiridos pelas relações interpessoais que se estabeleceu. E a elas voltarem a acreditar e se dar conta do poder pessoal que elas têm, ter autoestima, né? Sonhar e desejar relações mais saudáveis, entender que o corpo dela responde ao comando da mente dela, empodera ela da condição de curar-se. Então, pacientes ditos crônicos,
ditos necessitados, dependentes de psicofármacos para sempre, não se libertam disso. Se libertam com o Psyche e com os moduladores quânticos, que é uma aquisição muito importante também na prática de saúde integrativa que eu faço hoje, que eu tenho chamado de saúde consciente, porque trabalhar as bases biológicas da pessoa, quer dizer, o estado das células, a nutrição celular, com informações bioquímicas e biofísicas, e os moduladores quânticos e a nutrição cerebral ajuda muito nisso, quer dizer, equilibrar a homeostase desse sistema, tanto no aspecto bioquímico como biofísico, e mudar os pensamentos e os sentimentos, mudar o processo mental. O Psyche muda os processos mentais. Mudando os processos mentais, muda a percepção das relações e a forma com que você relaciona com o mundo, a forma com que você acorda, a forma que você cria seu dia, a forma que você faz suas escolhas, e aí abre espaço para a felicidade. A gente vai dar uma pequena pausa agora. Esse primeiro bloco fica por aqui, mas já já a gente volta para a nossa conversa com Cristiane Tenório. Até já! Estamos de volta nessa edição do Sou Sertão com a médica psiquiatra e psicoterapeuta Cristiane Tenório. Doutora, como essas práticas do Psyche, que nós falamos no bloco anterior, e também dos moduladores quânticos, podem alterar positivamente a vida do indivíduo? Então, compreendendo que o indivíduo é energia que vai diminuindo a frequência e se materializando no corpo, em células, em órgãos, que pensamentos e sentimentos é energia e que as células elas vibram numa frequência específica. Eu construí um modelo terapêutico, um modelo de intervenção que eu tenho chamado de saúde consciente, que é um modelo inteligente e transdisciplinar para poder ajudar o sujeito a se libertar de qualquer adoecimento que o perturbe e que tenha relação com porque normalmente tem relação, quando o corpo físico padece, a alma também está padecendo. Tem uma hiperestimulação muito grande do cérebro hoje, muitas informações, e leva a gente a ter o pensamento acelerado. E acima do pensamento acelerado, junto com as experiências traumáticas que a gente está acumulando de uma sociedade doente, né, onde a violência está expressa o tempo todo, faz com que o cérebro entre em exaustão. O cérebro consome muita energia e a energia da gente é formada lá no interior da célula, na mitocôndria. Então, formar energia já estressa, já gera estresse oxidativo. Se eu tenho uma natureza que tende a se estressar, deveria estar comendo alimentos antioxidantes para poder não estar envelhecendo mais rápido pelo estresse provocado pela própria produção de energia. Mas se eu estou com pensamento acelerado ou hiperestimulado, eu estou aumentando o meu consumo de energia. E energia é o bem mais precioso para a vida. Se a gente não tem esse recurso, a gente vai falir, a gente vai morrer, né? Então, produzir energia é muito importante. E aí, como for a melhor maneira de eu produzir energia? Eu preciso tomar água suficiente, comer comida suficiente, a comida precisa ser rica em nutrientes, eu preciso ter pensamentos positivos, emoções positivas, e eu preciso dedicar cuidado a mim mesmo. Então, no saúde consciente, a pessoa aprende a observar a si mesmo, aprende a utilizar ferramentas de autocuidado no seu dia a dia e recebe intervenções de mudança de crenças autolimitantes e processos traumáticos com Psyche, recebe moduladores quânticos e nutrição cerebral adequada para ter uma base biológica melhor por um certo tempo, até que ela se sente empoderada dela ser a terapeuta dela e a médica dela, e aí ela vai viver feliz. E pronto. Desse seu tempo de profissão, né, teve algum paciente que te marcou? Olha, nos últimos anos, a minha alegria nessa profissão tem sido enorme, sabe? Na trajetória teve pacientes que me marcou inicialmente pela insuficiência de poder ajudá-lo, quando eu não tinha recursos suficientes, quando eu não conhecia o que eu conheço hoje. E hoje tem uma série de pacientes que me deixam muito felizes com o resultado dele, né? Mais recentemente, uma pessoa
chega ao meu consultório, trazida pelo esposo e uma sobrinha, uma senhora, trabalhava na justiça e ela chega completamente transtornada, tinha passado a noite tentando pular do edifício. E ela estava delirante, assim, ela estava achando que as pessoas estavam atrás dela para pegar ela, tudo. E eu coloco ela na minha frente e é sempre um encontro terapêutico, é sempre uma satisfação muito grande, sabe? A oportunidade do outro que lhe procura e diz assim, olha, me ajuda a encontrar a vida, né? Me ajuda a encontrar sentido de viver. E eu a ouvi, entendi a angústia que ela estava vivendo e eu não quis, né, usar. Classicamente eu usar um antipsicótico ali, ia colocar um antipsicótico, ou até ia interná-la, afinal de contas ela estava delirante, tinha tentado se matar naquela noite. Chamei o marido, conversamos e disse, olha, eu quero te ver 3 vezes essa semana. Porque ela conversando comigo, eu fui vendo que ela estava lúcida, tinha uma parte dela lúcida, tinha uma parte dela que chorou e dizia, eu quero viver, doutora. Então tinha onde segurar, né? Tinha vida ali. E aí nos vimos 3 vezes naquela semana, 2 vezes na semana seguinte, na terceira semana 1 vez. Ela deu um depoimento, até que eu vou estar apresentando aí em algum momento. Ela conseguiu, eu usei para ela os florais quânticos, fiz os protocolos do Psyche, fiz nutrição cerebral, diminuiu a ansiedade. Na segunda vez que eu a vi, ela já tinha conseguido dormir. Bom, ela me disse que aquele quadro não tinha começado ali, obviamente, para ela tentar se matar naquela noite e tinha muito tempo de sofrimento, né? E ela é uma pessoa que representou muito essa capacidade de você acreditar na força do outro, sabe? E de confiar, de que ele fez uma relação com você, o que me fez confiar nela? O brilho nos olhos dela, dizer, eu quero viver. E assim deu para tirar, entendeu? Então foi um quadro de delírio, tentativa de suicídio, que eu não precisei usar psicofármaco. Então hoje é um dos casos que mais me marca, porque cada vez que eu posso ajudar a pessoa a ela ser... Por quê? Os psicofármacos são ótimos, indicados na forma certa, no tempo certo. Às vezes eu os uso quando não tem outra saída, mas eles causam muita dependência química, eles amarram muitas pessoas a um padrão de necessitar de algo fora delas. E eu quero ajudar as pessoas a descobrir o poder que elas têm dentro delas, né? Que elas são criadores da própria existência, co-criadores da realidade, momento a momento. Então, libertar essas pessoas tem sido o que mais tem me feito feliz. Quais são os maiores conflitos que a senhora encontra nos seus pacientes? Os pacientes, muitas vezes, eles ficam em crise entre uma linha clássica e uma linha alternativa, né, de saúde. Uma linha tradicional de medicina centrada na doença e uma linha alternativa de medicina centrada na saúde, ou de práticas centradas na saúde. E a gente tem que educá-los muito, conversar, fazer um vínculo. Para mim, é quando, às vezes, me lembrei de um caso agora, que no meio do caminho ela estava tão bem, mas a interferência de alguns clínicos fez com que o nível de desconfiança nela fosse tão grande nela mesma, que ela largou tudo e adoeceu tudo de volta. Então, é frustrante, não por mim, porque eu sei que fiz o melhor para ela, mas por ela, porque ela não pôde mais ser na vida, né? Então, eu acho que isso é os conflitos. A senhora nasceu em Guaranhuns, né, aqui em Pernambuco. Como que isso influencia na tua atuação enquanto pessoa, enquanto profissional? E como a senhora acha que contribui também para esse povo? Então, ser do interior, né, faz com que talvez a gente volte-se mais para o interior, né? Guaranhuns é uma terra que nos convida fria, né, que nos convida a uma intimidade maior consigo mesmo. Tudo na vida tem uma razão de ser, então aquele cenário, aquelas flores da minha infância, eu saí de lá cedo, me remete ao belo, me remete ao que está mais profundo dentro da gente. Eu acho que isso influencia muito no modo com que eu direciono meus serviços profissionais hoje. Tá na minha alma, com certeza. Para encerrar, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse teu sentimento de enquanto profissional, de como contribuiu, de olhar para trás e ver como contribuiu na vida das pessoas, dos teus pacientes. Eu formei em 1990. Hoje eu acho que os cabelos brancos que eu pude assumir me dão uma sensação de realização, né? Eu desejava muito encontrar métodos que libertassem. Eu os tenho e posso oferecer. A quem quer, porque a pessoa tem que assumir a responsabilidade pela própria vida e precisa ter
familiares que facilite também, né? Muitas vezes a doença está na família. Então, é um momento de realização, assim, com parceiros novos, com novos médicos que a gente está encontrando nessa pós da saúde quântica que eu terminei há pouco, e nessas parcerias de médicos, enfermeiros, psicólogos, profissionais de saúde de uma maneira geral, gente que quer cuidar de gente, promover saúde de gente. Eu sou muito grata ao universo pela oportunidade de ter podido ter acesso a todo esse conhecimento, ter podido integrá-lo de uma maneira harmônica e poder disponibilizar esse serviço para a sociedade, né? Meu sonho é que isso se expanda, né? Que mais pessoas, quem quiser, possa aprender como gerenciar a sua saúde, diminuindo o impacto do estresse nas suas vidas e promovendo satisfação e bem-estar. Cristiane, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. A TV Caatinga agradece. Obrigada também. Até breve. E a você que nos acompanhou até agora, a gente agradece também a sua companhia e até a próxima edição do Sou Sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.